Já está no ar. Futebol na veia, aqui na Poliesportiva. Estamos aqui mais uma vez, nosso 23º programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição. Nesta semana com muitas novidades, falaremos sobre Libertadores da América, falaremos sobre os campeonatos asiáticos, falamos também sobre o mal que está assolando, deixando o mundo preocupado e que começou tudo lá na China, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre o futebol asiático vivendo dias de pausa, né? Por conta disso, as movimentações têm diminuído bastante. Eu sou Gabriel Max, apresento esse programa. Ao meu lado temos o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo a mais um programa, Ícaro. Olá, Gabriel. Olá, ouvinte da Rádio Poliesportiva. 23º programa e a gente tem uma pancada de camisa 23 hoje. Eu quero saber sobre isso. O que a gente tem de camisa 23 aí? Eu sei que tem dois aí que a gente tava comentando em off aí, mas você falou que você tem muito mais aí. Ó, tem o David Beckham, que a gente comentou em off. Sim. Tem também o Kaká, que a gente comentou. Kaká também, que jogou na seleção brasileira de 2003 2002, né? Na Copa de 2023. Christian Eriksen jogava com a 23 no Tottenham, já foi envolvido em negociações nessa semana. Marco Materazzi jogava com a camisa 23, tetracampeão com a Esquadra Azul. O Grafite também no Santa Cruz, quando ele estava próximo de encerrar a carreira, também atuava com a camisa número 23. Bem observado. E utilizando para outros esportes também, Gabriel, que esse número é um número emblemático. Só falando em basquete, você já pode lembrar de dois aí fantásticos. Esses dois mesmo que você tá pensando. Um imortal e um que está caminhando para se tornar um imortal. Exatamente. Tanto o Michael Jeffrey Jordan quanto LeBron James, o papai LeBron, também são esses camisas número 23. Também a gente não pode esquecer também de basquete. A gente sempre lembra do Kobe, mas aí vai ter uma... no próximo a gente já pode fazer algo especial. Eu vou falar mais sobre a carreira do Kobe, que foi uma coisa que também marcou muito, como que nem está ocorrendo o coronavírus, está marcando o mundo por essa fatalidade desse vírus maldito. Por um outro lado também, no final de semana, a gente perdeu um grande astro do esporte mundial, cara, o Kobe Bryant. E não podemos deixar de fazer os nossos agradecimentos também, né? A gente não pode deixar passar batido. Um abraço para o Paulo Arnaldo da Poliesportiva, um dos responsáveis por esse programa acontecer, por estarmos levando esse podcast até você todas as semanas, assim como o Luciano Carvalho, que também, né, do Futebol na Veia, nessa parceria que tá pegando fogo já, hein? Já estamos on fire! Exatamente. E temos novidades aí para esse final de semana, as transmissões de futebol que já voltaram já na Poliesportiva vão ter uma cara cada vez mais misturada com Futebol na Veia. A gente vai conseguir trazer mais gente, novos colaboradores também para participar das transmissões, então vai ser bem legal. Um grande abraço também para o Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, ele que replica o nosso programa. Agradeço também por ajudar na nossa divulgação, assim como o PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, direto do Rio de Janeiro lá, ele mandando bronca também com o nosso programa, o podcast Futebol na Veia. Gabriel, mandar um abraço também pro... Aproveita. Eric Brito, da Frontier Sports, ele que tá com um trabalho super legal com o training camp de futebol americano, já que somos a rádio de todos os esportes. Claro. Por que não abraçar também a Bola Oval, né? Vai rolar esse evento no dia 29 de fevereiro, o training camp. Quem tem interesse em jogar futebol americano, tem 130 vagas, então corre lá no site lá do frontiersports.com para se inscrever, /camp, custa R$300, mas a partir de hoje até o dia 15 de fevereiro terá 20% de desconto. Desconto eu gosto, hein? Quem for se inscrever lá pelo site, vai ter atletas da seleção brasileira, vai ter o Christian Frost, que foi o maior quarterback, né, do futebol americano no Brasil, o futebol americano que tem há pouco tempo no Brasil, então esse cara vai estar lá também, o pessoal da Portuguesa, do Galo FA, que é uma equipe muito forte, vai ter também jogadores que já participaram da NCAA, que é o college, né, do futebol americano, também vai ter
algumas participações também desses jogadores, e o Paulo Mancha da ESPN. Daí você me pergunta aí, cara, mas eu não tenho equipamento de futebol americano, gosto de esporte e eu estou em dúvida, eu não vou fazer porque eu não tenho equipamento. Fica tranquilo, nesse camp você vai poder alugar o equipamento e vai poder participar, então... Legal, não tem desculpa então. Não tem desculpa, você vai poder participar das 8 da manhã até as 5 da tarde, se não me for a memória, esse horário das 8 às 5. Tem um show de atividades lá no Training Camp, então quem quiser se informar mais, é só acessar o site da fronteiresportes.com/camping, que tem lá todas as informações. Então não perca esse evento, esse camp de futebol americano. É uma boa pedida aí pela rádio de todos os esportes, a gente fazendo também a propagação aí do futebol americano, tá bom? Então ficamos combinados assim. Vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. A gente vai falar sobre futebol e também vai falar nesse primeiro boletim sobre o coronavírus, né? Não tem como falar sobre outro assunto, ainda mais se tratando do futebol chinês. Isso impacta tanto nas partidas do campeonato local, quanto nas transações de jogadores. Então, você vai acompanhar agora no boletim de Leonardo Abraão tudo o que está acontecendo. Vamos pegar o avião? Se bem, não, a gente não vai poder pegar o avião, porque agora melhor ficar de longe, né? Melhor ficar bem de longe. Então, dessa vez a gente vai ficar um pouquinho mais de longe e a gente vai conversar com o Leonardo Abraão, que está antenado em tudo o que está acontecendo no futebol chinês. Já a gente comenta mais sobre esse assunto. Infelizmente, o protagonista deste boletim será o coronavírus, o vírus que vem aterrorizando o território chinês e o mundo inteiro. Graças à epidemia no país mais populoso do mundo, vários setores e atividades diferentes vêm sofrendo com problemas e planejamentos tendo que ser revistos. O futebol não escapa desse mal. Na última terça-feira, 28, o Xangai SPG entrou em campo como mandante em Xangai pelos playoffs da AFC Champions League contra o Buriram United da Tailândia. Graças a um consenso, as autoridades decidiram fazer o jogo com portões fechados. Mesmo assim, sem o apoio da torcida, a equipe chinesa venceu por 3-0. Li Shenlong abriu o placar, Arnautovic fez o segundo e Hulk fechou a tampa do caixão, classificando assim o SPG à fase de grupos da AFC Champions League. O time entra no grupo H, junto com Jeonbuk Hyundai da Coreia, Sydney da Austrália e Yokohama Marinos do Japão. A Federação Chinesa de Futebol também combinou com a Federação Asiática em trocar o mando de campo das equipes chinesas nos primeiros jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Nas 3 primeiras rodadas, os times que jogariam em casa jogarão no território adversário, muito por conta do medo do vírus. As competições locais também sofreram mudanças. A Supercopa da China, disputada entre o campeão da CSL e da Copa da China de 2019, entre Guangzhou Evergrande e Xangai Shenhua, foi adiada e ainda não tem uma nova data. Assim como a Superliga Chinesa, que teria seu início no meio de fevereiro e agora foi adiada para o final de março ou começo de abril, ainda a ser confirmado pela Federação Chinesa. As contratações que já estavam fracas ficam agora ainda mais difíceis graças ao terror do vírus no país. Alguns jogadores estão se sensibilizando com a situação e até estão ajudando os cidadãos, como por exemplo o atacante colombiano Giovanni Moreno do Xangai Shenhua, que pediu doações de materiais e máscaras para os hospitais de Wuhan, cidade no qual se originou o coronavírus. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. O coronavírus que está além de atrapalhar um país como um todo em outros âmbitos, no esporte não seria diferente, né, Ícaro? Os Estados Unidos já tirou praticamente todos os seus embaixadores de lá para não correr o risco da contaminação do coronavírus. Tem algumas suspeitas de casos, inclusive até aqui no Brasil, então... Aqui em São Paulo, as suspeitas são 3 casos, né? Estão estudando esses casos, e as pessoas estão em quarentena, estão tendo os devidos cuidados para evitar esse contágio aqui no Brasil, né? Mas já em outros estados também já aconteceu. E todos são vindos de pessoas que foram turistar na China, principalmente pessoas que passaram por Wuhan, né? Que é a cidade que o Leonardo Abraão ele citou e que foi a primeira cidade que teve alguém que contraiu esse vírus, e a partir dali as coisas começaram a
a tomar uma proporção muito maior do que se esperava. E outra, Gabriel, isso pode impactar também com a saída de muitos jogadores do futebol chinês. Claro, e principalmente jogadores estrangeiros, né, que estão com medo e vão querer voltar, né? Daí você olha que tem o Oscar, o Hulk, Alex Teixeira, Paulinho. Só de brasileiro tem um caminhão todo, né? Sim, e isso, por um outro lado, pode ser bom, que pode reforçar alguns clubes brasileiros. Mas é triste ser dessa forma, então, né? Isso eu concordo, porque você tem investimento, tudo, tenta formar uma liga bacana, mas aí aparece uma sopa de morcego que bota tudo a perder. Sopa de morcego, que também foi um assunto muito comentado por esses dias. Muito bem, a gente falou então sobre o futebol chinês, falamos sobre esse vírus que está, né, deixando todo mundo com medo, né? Quando eu digo todo mundo mesmo, né? Existe até a chance de se tornar uma pandemia, então tem que tomar cuidado, fique sempre alerta, né? Se você for sair aí, toma cuidado sempre com a higiene. Se lembrar, há uma década teve a gripe do porco, né? Que também teve uma grande comoção mundial, mas graças a Deus logo ela foi portada. Não sei se ela foi ratizada, mas pelo menos não se tem tantas informações assim sobre H1N1. E a gente sabe que lá na China, pelo menos, algo bom que está acontecendo é que eles estão tentando neutralizar esse vírus o quanto antes. Então, um hospital que eles estão construindo lá, um hospital gigantesco que disseram leitos. Que 1.000 leitos e que em 10 dias ficaria pronto. Então, foi feito um mutirão lá, diversas máquinas trabalhando. Então, já deve estar quase pronto, já tem alguns dias que foi dada essa notícia. Trabalho 24 horas. Com certeza. Muito bem, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o futebol japonês. Vamos fazer uma menção aqui a Rafael Regis. Gostaria de agradecer, mandar um grande abraço para ele que está lá na Vale do Sol FM, lá no interior do Paraná agora. Desejo muito sucesso para você, que seus planos possam, enfim, se tornar realidade. Está trabalhando bastante lá, mas já tive em contato com ele. Infelizmente ele não vai conseguir continuar conosco nos boletins do futebol japonês, né? Mas estamos bem representados, né? O futebol japonês está bem representado por nosso estreante da semana, que é o repórter Lucas Vilela. Lucas Vilela agora vai falar para a gente todas as semanas sobre o futebol japonês, a J-League. Então fique ligado e mandar mais uma vez um abraço pro Rafa Regis, excelentíssimo repórter da Rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia, né? Ele que estava cuidando do futebol uruguaio juntamente com o Luciano Massi e a equipe, e também o futebol japonês, né, Ícaro? Nosso Rafa Regis, um dos eternos capitães da Rádio Poliesportiva. Com certeza. De todos os esportes, o Rafa mandava muito bem, muito bem. E mandar um recado pra ele, que agora você tá se adaptando aí e tal, sei que tá corrido, tá ficando bastante parte da programação da rádio aí no ar, mas quando tiver um tempo, seu mal acabado, manda boletim pra gente que a gente coloca aqui então, beleza? Então, um abraço, tamo junto, valeu, muito obrigado pelos serviços prestados aqui no Futebol na Veia e muito sucesso nessa nova jornada. E vamos agora para o boletim apresentado essa semana por Lucas Vilela, falando sobre o futebol japonês. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo, o boletim japonês desta semana traz as informações sobre o mercado da bola na Terra do Sol Nascente, a Copa do Imperador e as situações dos times na Champions League Asiática. Começando pelo mercado, o Yokohama Marinos, atual campeão da J-League, o campeonato japonês, renovou por mais um ano o contrato de empréstimo de Edgar Júnior, que pertence ao Bahia. O brasileiro chegou no início da temporada de 2019, marcou 11 gols em 16 jogos pelo campeonato. O Vissel Kobe, atual campeão da Copa do Imperador após vencer o Kashima Antlers na final por 2-0 no primeiro dia do ano, contratou o atacante brasileiro de 32 anos, Gianfris Douglas Chagas Matos. O atleta estava no Shimizu S-Pulse, também do Japão. Por lá, em 2019, disputou todos os 30 jogos da J-League, marcou 14 gols e contribuiu com 4 assistências. Agora vamos falar sobre a Champions League Asiática. Tanto o Yokohama Marinos quanto o Vissel Kobe garantiram vaga direto na fase de grupos da competição. O campeão da Copa do Imperador ficou no grupo G, que tem Guangzhou Evergrande da China, Johor FC da Malásia e Suwon Blue Wings da Coreia do Sul. Já a equipe comandada por Ange Postecoglou está no grupo H, o grupo da morte. Nele contém o Jeonkup Hyundai da Coreia do Sul, Sydney da Austrália e Xangai SPG da China.
Por outro lado, o FC Tóquio também está na fase de grupos, porém teve que passar dos playoffs da competição. O time da capital derrotou o Ceres La Salle, das Filipinas, e se junta no grupo F, com o Perth Glory, da Austrália, Xangai Shenhua, da China e o San Hyundai, da Coreia do Sul. Já o clube que tem Zico como diretor de futebol foi eliminado nos playoffs da competição, após perder por 1-0 para o Melbourne Victory, da Austrália, em casa, na estreia em jogos oficiais do novo treinador Antônio Carlos Zago. A primeira rodada começa no dia 10 de fevereiro. Enquanto isso, o campeonato da Terra do Sol Nascente só retorna dia 21 de fevereiro. As equipes que caíram foram Matsumoto Yamaga e Jubiluata, dando lugar para o Yokohama FC, time de Kazu, meio-campista de 52 anos, e o Kashiwa Reysol. A rodada que abre a J-League acontece às 7 horas, horário de Brasília, com Shona e Urawa Reds. Já o encerramento da rodada é dia 23 de fevereiro, às 4 horas da manhã, também horário de Brasília, com o Yokohama FC, recém-admitido à elite japonesa, visitando o Vissel Kobe. Eu sou o Lucas Vilela, este foi o Boletim Japonês desta semana para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí esse é o nosso estreante da semana, Lucas Vilela, falando sobre o futebol japonês. Já começou com a cabeça inchada já o Antônio Carlos Zago. A praga do Red Bull funciona, hein, amigo? Funcionou bem. O Zico foi lá, levou o cara, queria já classificar para a Champions League da Ásia. Cai na fase de playoff, tudo bem que a gente sabe que o futebol australiano também é um futebol com muita qualidade, né? No cenário asiático / Oceania, né? E caindo fora o Melbourne Victory não é o time que o Honda tá jogando lá? Eu sei que ele passou pelo Pachuca, mas eu acho que ele tava jogando por lá, não tava? Eu acho que sim, viu? Se eu não me engano, vou até buscar essa informação aqui. O Honda, aquele que o Botafogo tava sondando. Isso, exatamente. O Honda que o Botafogo tá tentando trazer, né, pra saber aí onde é que ele tá. Já seria bom pra fazer o merchan logo na camisa do Botafogo, né? Já podia, né? Honda com Honda. Meu Deus do céu, Honda vai de Honda? Honda vai de... Meu Deus. Era um bom investimento, o Botafogo não tá somos quebrado, publicitários, né? Mas já tá aí, já tá pronto o negócio. Já tá vendendo já. Temos planos pra você, Botafogo. Que beleza, hein? E falando sobre o futebol japonês ainda, temos algumas contratações sendo feitas ainda, o mercado tem se movimentado. Principalmente a contratação do Vissel Kobe, né? Trazendo o brasileiro que disputou todos os jogos, marcou 14 gols. Importante, né, pro Vissel Kobe, que busca voos mais altos dentro da J-League. Na última temporada perdeu seu principal atacante, Davi Vidia, né, que se aposentou. Tem o Iniesta, que ainda com seus 30 e poucos anos joga muita bola. Então o Vissel Kobe já tá tentando dar um passo acima, já buscando o título nessa próxima temporada. Não sei se vai ter tanta força assim, porque o Kashima Antlers vem forte, o Reysol, mesmo vindo da segunda divisão, é um time que tem muita tradição na primeira divisão do Japão, fora alguns outros investimentos. O time do Jô, Nagoya Grampus, quer levar o Jadson pra lá, pra atuar junto com o Jô. Então as equipes do Japão tentando se fortalecer para deixar a J-League ainda mais competitiva. É isso aí, eu não consegui achar aqui ainda, enquanto você estava falando, não consegui achar, mas tendo essa informação, aqui ó, o último clube de Honda foi o Vitesse, ele estava na Holanda, mas jogou no futebol mexicano, jogou no Mi. Que isso, cara, tá bravo com o Honda? Ele só prestava no FIFA só, e olha lá. No FIFA ele é bom, né? Mas no jogo normal. Nos Países Baixos, o meio-campista disputou apenas 4 partidas e nenhuma delas com gols. Ele que já passou também pelo CSKA Moscou. No CSKA ele jogou muito. No CSKA ele teve grande destaque. Então, e ele que também pela seleção japonesa também atuou por diversos anos. É esse cara aí que o Botafogo trouxe para o futebol brasileiro. O grande destaque do Honda foi justamente na Copa de 2010, quando o Japão avançou, se não me engano chegou até a fase de quartas de final chegou nas oitavas de final da competição e acabou caindo fora para a equipe do Paraguai, que na época, se não me for na memória, tinha era o Lucas Barros e o Cabanhas no ataque. Acho que o Cabanhas já não estava jogando, mas estava na Copa de 2010? Eu acho que ainda estava. Eu não me recordo agora de cabeça. O que ele estourou no futebol mesmo foi 2007. É verdade, contra o Flamengo. Né? Mas é isso aí, agora a gente vai fazer o seguinte:
depois de falar sobre o futebol asiático, a gente faz a nossa viagem para outro continente. Viemos agora para mais próximo do nosso país. A gente vai falar sobre o futebol das Américas, né? Principalmente a América do Sul. A gente vai falar agora sobre o torneio sul-americano, sobre a Libertadores que está rolando nessas primeiras fases aí, antes da fase de grupos. E já temos adversários aí definidos para times brasileiros nessa fase pré-Libertadores. E o Juan Silva traz as informações desse boletim completo sobre a Libertadores e você ouve agora. A Libertadores finalizou nesta semana a sua primeira etapa eliminatória. 3 jogos decidiram os classificados para a segunda fase. Ao mesmo tempo, Inter e Corinthians conheceram seus rivais. Jogando em casa, o Universitário Deportes venceu o Carabobo por 1-0, graças ao gol de Federico Alonso, aos 24 minutos da etapa inicial. No Paraguai, o Guarani não tomou conhecimento e goleou o San José da Bolívia por 4-0. Edgar Benítez fez o primeiro aos 17 minutos e Nicolas Maná ampliou aos 25. Na segunda etapa, Fernando Fernandes fez o terceiro aos 33 e Rodney Redes fechou a conta aos 39 minutos de jogo. Por fim, o Barcelona de Guayaquil já tinha vencido o Progresso por 2-0, mas jogando em casa, novamente não deu chances ao rival e o bateu por 3-1. O primeiro gol foi de Damian Dias aos 13 do primeiro tempo. Depois do intervalo, Alexander Rosso empatou o duelo e deu esperanças aos uruguaios, mas Fidel Martínez e Pedro Velasco acabaram com todas as chances de viradas e assim classificando o Barcelona para a segunda fase da Libertadores. Com os 3 classificados, foram definidos os confrontos da segunda fase da competição, duelos que prometem ser bastante emocionantes nas próximas semanas. O Macará enfrenta o Tolima no próximo dia 4. O Universidade de Chile enfrenta o Internacional também no mesmo dia. O Independiente de Medellín encara o Deportivo Táchira também no dia 4 de fevereiro. Já o Universitário enfrenta o Cerro Porteño no dia 5, assim como Cerro Largo e Palestino. E o Guarani do Paraguai recebe o Corinthians também no dia 5, finalizando o dia, o The Strongest encara o Atlético Tucumã. Acabando essa primeira fase de jogos de ida, o Barcelona de Guayaquil encara o Sporting Cristal no dia 6. Essas são as informações da Libertadores. Eu sou Juan Silva para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Temos definidas já essa segunda rodada da Libertadores, né, pré-fase de grupos. Já temos as definições, os confrontos, né? A gente tem Universidade de Chile contra o Internacional de Porto Alegre, Independiente Medellín contra o Deportivo Táchira, Macará contra o Tolima, Cerro Largo contra o Palestino, Universitário e Cerro Porteño, Guarani do Paraguai e Corinthians, The Strongest da Bolívia, Atlético Tucumã. E fechando essa lista de jogos, Barcelona de Guayaquil contra o Sporting Cristal. Temos grandes jogos aí para essa próxima fase da Libertadores. Sim, a única equipe que tem um pouco mais de facilidade nessa segunda fase da pré-Libertadores é o Atlético Tucumã, que encara o The Strongest, né? Então o Atlético Tucumã tem amplas possibilidades de passar para a próxima fase porque ele decide em casa. Agora, os outros confrontos, Max, são todos muito equilibrados. Inter contra a Universidade de Chile são duas camisas pesadas. É um jogaço. O Tolima contra o Macará são duas equipes que mantêm o mesmo nível, assim como o Independiente de Medellín e o Deportivo Táchira. Ontem eu acompanhei os melhores momentos do jogo do Guarani do Paraguai contra o Corinthians, não, contra o San José. O time do San José passou o carro, né? É time de peladeiro. É time semi-profissional. O San José também está com vários problemas financeiros, né? Então isso acaba atrapalhando bastante.
E do outro lado tem o Cerro Largo e Palestino, que também é um jogo que tem um certo equilíbrio, né? O Palestino que também chegou nessa fase da última Libertadores. E fechando com o Cerro Porteño Universitário, outro jogo pesado também de duas camisas tradicionais. Assim como o Sporting Cristal, que tem indo mais bonito da Libertadores. Eu espero que você consiga fazer um jogo do Sporting Cristal nessa Copa Libertadores contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Lembrando que o vencedor do confronto de Cerro Porteño Universitário encara Sporting Cristal ou Barcelona de Guayaquil. Podemos ter um confronto de peruanos na terceira fase da pré-Libertadores, né? Universitário contra o Sporting Cristal. Esse confronto pode acontecer. O Corinthians e Guarani do Paraguai espera o vencedor de Palestino e Cerro Largo. Aí eu acho que quem passa desse confronto de Corinthians e Guarani do Paraguai tem uma grande chance de eliminar o Palestino ou o Cerro Largo, entrar na fase de grupos, que nesse confronto entra na chave do Palmeiras, se não me falha a memória. E o Deportivo Táchira Medellín e Atlético Tucumã. Acho que o Tucumã acaba passando, né? Passando pelo... Se for o Independente Medellín, acho que vai ser mais complicado. Mas se for o Táchira, o Tucumã passar, o Tucumã acaba entrando tranquilo nessa fase. Não lembro qual grupo que o Tucumã entra. Depois acho que o grupo do Santos, se não me falha a memória. E o grande duelo, né? O Inter e Universidade de Chile, que... A tendência é de quem passa desse confronto encarar o Tolima e vem muito forte, né? Já que está encarando um adversário muito qualificado, né? Porque a gente sabe como funciona o futebol chileno e o Inter veio bem preparado, né? Alessandro jogando bem, Guerreiro, enfim, é uma equipe do Colorado que promete dar trabalho. E nas próximas 2 semanas falaremos ainda muito mais sobre Libertadores, né? Porque esses jogos já serão na próxima semana, primeira partida, e na semana seguinte os jogos de volta. Depois, no começo do mês de março, começa aí sim a fase de grupos da Libertadores da América de 2020, que conta com diversos brasileiros e pode contar com mais ainda. Se o Corinthians, né, conseguir passar, o Internacional também, vai ficar ainda mais recheada de brasileiros. Exatamente. E informando para o ouvinte, se o Tucumã passar, que é bem provável que consiga passar pelos seus 2 adversários, cai num grupo também que é meio chatinho, viu? Com Boca Juniors, Caracas e o Libertad. É bem pesado esse grupo aí, tem que tomar cuidado, hein? Sim, não tem grupo fácil nessa edição da Libertadores. Não. Por incrível que pareça, é a Libertadores mais equilibrada dos últimos anos e nessa temporada completa 60 anos da Copa Libertadores. Precisa ser um torneio, então, digno de Libertadores, né? Exatamente. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas já sabemos que teremos coisa boa por aí. Principalmente nesses confrontos aí, nessa fase pré, que nós ainda teremos muitas emoções, principalmente entre Corinthians e Guarani, né? O Guarani que já foi algoz do Corinthians em edições passadas da Libertadores. Graças a Deus, né? Não vamos pegar argentino, não vamos pegar uruguaio. Disse o dirigente do Corinthians, Sérgio Jarquiquian. Então, tem que tomar cuidado, né? Com o que fala, porque pode não ser argentino, mas não tem mais bobo, besta no futebol. O cara bobo já rodou, né? O cara bobo já rodou, então já não tem mais bobo no futebol. E o jogo não será no Defensores del Chaco, será no estádio do Guarani do Paraguai, que lembra muito o estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema. O Vila Capanema, né? Exatamente. É isso aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos aproveitar, né? Se você está acompanhando pelo Spotify, você não terá intervalo, só vai rodar a vinhetinha e a gente volta num piscar de olhos. Agora, se você estiver acompanhando pelo site www.radiopoliesportiva.com.br ou pelo site do Futebol na Veia, você vai escutar umas propagandinhas aí pra gente também, né, e deixar um respiro. Então dá tempo de tomar uma aguinha e já a gente volta com muito mais informação sobre o mundo da bola aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia.
Estamos de volta aqui no nosso programa Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, para o nosso segundo bloco. Vamos voltando aos pouquinhos aqui para falar agora sobre o futebol uruguaio. O Luciano Massi está a postos já com todas as informações sobre o futebol da terra de Cavani, Soares e Companhia Limitada, e ele vem agora para nos informar sobre o que está pegando nos nossos vizinhos. Vamos lá com o Luciano Massi. E o mercado da bola segue a todo vapor na terra de Nicolás de la Cruz. Bom, começando o nosso giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre a equipe do Nacional. Nos últimos boletins eu havia comentado que o Nacional não estava contratando muito na atual janela. Entretanto, os bolsos reverteram esse quadro e nessa semana adquiriram 3 reforços para 2020. O primeiro deles é o paraguaio Miguel Raquet, que veio do Godoy Cruz. Em seguida, temos o argentino Cláudio Jacob, proveniente do Nottingham Forest. E por fim, Matias Soares, que estava no Montpellier da França. Ainda sobre o mercado da bola, a equipe do Peñarol também segue contratando. A mais recente aquisição dos carboneiros foi Gary Kagelmacher. O experiente jogador de 31 anos acumula passagens por Maccabi Haifa, Mônaco e Real Madrid. Kagelmacher é o 9º reforço do Peñarol para a disputa do Campeonato Uruguaio e da Copa Libertadores. Para encerrar as notícias sobre o mercado, na terça-feira 28, a equipe do Montevideo Wanderers acionou a FIFA pelo atraso do Corinthians no pagamento por Bruno Mendes. Segundo os uruguaios, o Timão pagou apenas uma das 3 parcelas estipuladas no acordo. A saber, o valor total que deve ser pago pelo Corinthians gira em torno de 13 milhões e meio de reais. Agora vamos falar sobre Copa Libertadores. Na quarta-feira 29, o Progresso foi até Guayaquil para enfrentar o Barcelona pela primeira fase. Após vencerem por 2-0 na ida, os equatorianos triunfaram novamente, dessa vez pelo placar de 3-1. Damian Dias, Pedro Velasco e Fidel Martínez marcaram os gols, e os uruguaios descontaram com Alexander Rosso. Atención al remate, golazo de Fidel. Golazo de Barcelona. Que zurdazo de Fidel Martínez. Enquanto o Progresso lamenta a eliminação, o Barcelona comemora a classificação para a segunda fase, onde enfrentará o Sporting Cristal do Peru. Antes de encerrar o boletim, eu ainda preciso falar quem é Nicolás de la Cruz. No próximo sábado, Nacional e Liverpool irão decidir a Supercopa Uruguaia de 2020. Em 26 duelos entre as duas equipes, o Nacional venceu 15 e o Liverpool venceu apenas 5 vezes. A última delas foi em 2016 e Nicolás de la Cruz, que atualmente está no River da Argentina, marcou o gol da vitória negra azul. Antes que eu me esqueça, caros ouvintes, em breve teremos uma grata surpresa vinda diretamente do paísito. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Sempre muito bem informado o Luciano Massi com tudo que está rolando no nosso país vizinho, né, Ícaro? Temos novidades aí, muitas contratações, agora está começando a ser movimentado o mercado uruguaio, as coisas estão começando a se modificar um pouquinho, né? Nacional e Peñarol somando os dois dá um time com 12 contratações, 9 pelo lado do Peñarol, 3 pelo lado do Nacional, investimento sendo feito dentro do futebol uruguaio. Montevideo Wanderers acionando o Corinthians na FIFA, novidade, né? O Corinthians que deve para Deus e mundo, agora sendo cobrado pela FIFA. E o gol que o Luciano Massi colocou, o gol do Fidel Martins. Quem tiver um tempo de procurar na internet o gol da equipe, do segundo gol da equipe do Barcelona e Guayaquil, foi literalmente um golaço. A equipe... Um surraço, como diria o narrador, né? Sim, não teve aquela narração do nosso querido Kesma, mas seria bem, foi bom. E foi justamente no momento que a equipe do Progresso estava melhor na partida. Pra jogar aquele banho de água fria, né? Foi exatamente. Tomou o primeiro gol, depois o Progresso começou a apertar a partida, buscou empate. Na hora que deu aquela moral, não, vamos pra cima pra buscar o 2x1, que 2x1 dava o Progresso, né? Porque o jogo de ida tinha sido 1x0 no Equador. Aí o Fidel Martins acerta um belo chute e aí moiou. Aí não teve jeito, né?
É isso aí, agora a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez. O avião da Poliesportiva decola para mais um vizinho nosso, Los Hermanitos, Nuestros Hermanos. Terra de Alfajor? É, terra de Alfajor, terra do tango, né? A gente tem muitas coisas na Argentina, terra da Casa Rosada. É, a Casa Rosada que é lá em Buenos Aires. Sim, Buenos Aires querida. Mi Buenos Aires querida, muito bem. Vamos com Pedro Ferri, ele que traz as informações da Superliga Argentina. E você ouve agora. A Superliga Argentina enfim está de volta. Na última sexta-feira, Aldo Civi e Lanús abriram os trabalhos da 17ª rodada. Em Mar del Plata, os donos da casa venceram por 2-0, com gols de Federico Gino e Facundo Bertoglio. No entanto, um fato extra-campo roubou as atenções no pós-jogo da partida. Depois de atuar os 90 minutos pelo conjunto Granate, o zagueiro Lautaro Valente foi vítima de um sequestro. O jovem de 20 anos foi levado quando saía de uma pizzaria em Avellaneda, província de Buenos Aires. No momento do acontecimento, Valente estava acompanhado de sua esposa e um amigo. Ninguém ficou machucado. Horas depois, após seu empresário Adrian Rucco pagar o resgate, ele foi liberado. Segundo informações que chegam da Argentina, o ato não foi motivado pelo fato de Lautaro Valente ser um jogador de futebol. No sábado, o River Plate venceu fora de casa o Godoy Cruz por 1-0. O artilheiro magro da peleja foi Matias Soares. Com o resultado, o River abriu 3 pontos na liderança a 6 partidas do final da Superliga, muito por conta dos tropeços de Argentino Juniors, que perdeu por 1-0 para o União de Santa Fé, e Boca Juniors, que não saiu do 0-0 com o Independiente em La Bombonera. O campeonato nacional é o título que falta para Marcelo Gallardo, que o quer a qualquer custo. Assim, apesar das ofertas por Nicolas de la Cruz e Rafael Santos Borré, de Sporting Lisboa e Celta de Vigo, respectivamente, só sairão aqueles jogadores que tiverem sua multa rescisória depositada de maneira integral. Além disso, seguindo sua filosofia de manter o elenco é a melhor maneira de se reforçar, Nacho Fernandes estendeu seu contrato até 2023. Os próximos da fila são Javier Pinola e Leonardo Poncio, que renovarão por mais um ano. Enzo Pérez, que já possui um acordo salarial, mas briga por um contrato de 3 anos, uma vez que a diretoria lhe oferece 2. E Nacho Scocco, com quem o River ainda quer conversar. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Caramba, enrolou até sequestro aí durante essa semana no futebol argentino, rapaz. Olha, faz tempo que eu não sequestro futebol no mesmo boletim, viu? Faz tempo, né? A última vez foi sido a mãe do Robinho aqui em 2014, em Santos 2004. Mesmo, né? Foi. Tirando o falso sequestro do Somália. Não. Aí são outros 500, né? Mas fazia tempo que a gente não via esse tipo de história no futebol. Agora tentando trazer um pouco mais pro lado da cancha. Vai lá. Se você for analisar a tabela do campeonato uruguaio entre Boca Juniors e São Lourenço... Uruguaio? Uruguai não, argentino. É quando eu tô com a carne uruguaia, a carne argentina, entendi. Horário do almoço, a gente não fica com fome. Isso é verdade. O Boca tá em segundo com 30 pontos. O São Lourenço, que é o time do Papa, tá em nono com 27. Diferença de 3 pontos. Então, você já tem uma disputa muito apertada pela vaga de Libertadores, entenda aí, 8 equipes disputando uma vaga direta na próxima Libertadores de América. E a distância do River Plate são 6 pontos. Então tá um campeonato muito acirrado. É no detalhe, vai ser aquele popular photo finish para decidir quem vai ser o campeão da Superliga Argentina. E como o Pedro citou brilhantemente, o Gallardo não conquistou ainda, né, esse título para coroar a sua história no River Plate, né? Daí só vai faltar o Mundial para ele. É verdade, aí vai ficar completa, né, a prateleira. Sim, sem dúvida. O Gallardo que vem fazendo um trabalho no River Plate assim monumental. E como diz o próprio nome do estádio, né? Exato, Monumental de Nunes. Com certeza. E eu ouso dizer que o Gallardo pode ser o maior técnico da história do River Plate. Pode pintar, pode vir a ser mesmo. Porque conquistar 2 Libertadores, ele que já foi jogador, Libertadores, né?
conquistar a Sul-Americana, realizando todo esse trabalho com a equipe do River, a gente tirar o chapéu. E agora parem as máquinas no futebol argentino. Temos novidade. Temos confirmação de contratação. Aperta o alerta aí, então. Vamos apertar o alerta. Fique alerta agora, porque vem bomba por aí. Fique alerta, porque tem gente voltando para casa. No Estudiantes. Estudiantes Marcos Rojo volta a vestir a camisa do Estudiantes depois de rodar o mundo. Está de volta a la casa. Enganou pra caramba no Manchester United isso aí, viu? Esse tá de volta. Ele foi pra seleção argentina graças ao técnico da seleção em 2014, né? Caramba, esqueci o nome dele. Foi campeão da Libertadores 2009. O Sabedia. Ele foi por causa do Sabedia. Depois disso ele nunca mais voltou pra seleção com tanta... pra se firmar na posição. E o Estudiantes publicou em seu perfil oficial do Instagram: Juntos e em Família, este sábado às 18 horas no horário local, na prévia da partida entre Unión e o Estudiantes, apresentaremos oficialmente Marcos Rojo em campo no seu jogo 1. Então, mais um sonho que se cumpre, outro sonho que se cumpre para o Estudiantes de La Plata. Trabalho do Verón dando resultado. Traz o Rojo, Mascherano e o Estudiantes que tá ali brigando por uma vaga, né, na parte de Sul-Americana, tá na 12ª colocação com 25 pontos. Pode até chegar ali e tentar beliscar uma vaguinha, viu? Não duvido muito não. E tem gente que é muito fã do Rojo aqui comentando, tô dando uma olhada nos comentários aqui. Te amo, Estudiantes, por Dios me van a matar! Com essa notícia, né, que já deixa os torcedores do Estudiantes empolgadíssimos. A torcida do Estudiantes que merece essa empolgação. 10 anos sem conquistar um título importante, agora tentando voltar a ser o grande Estudiantes de La Plata. E vai bater pouco esse time com Mascherano, Rojo. Preparem as canelas aí na Argentina, porque o negócio vai ficar feio, viu? O jogador vai ter que correr 2 vezes. Tá certo. Vamos agora para a América do Norte. Vamos pegar o nosso avião. Vamos com destino ao México. Vamos falar sobre o tequilão dessa semana. O Márcio Reis, o nosso repórter, também sempre muito bem informado, vai trazer tudo o que de melhor ocorreu nessa semana no futebol mexicano, e você ouve agora aqui no Futebol na Veia. A gente comenta mais também sobre este assunto. Habla comigo, Gabriel Max e Ícaro Dias. Bem-vindos ao Tequilão da Semana. E hoje, além de falarmos como foi a terceira rodada do Clausura, iremos falar do agitado mercado de transferências. E a rodada passada começou com o Puebla, que foi derrotado em casa frente ao Querétaro pelo placar mínimo de 1-0. Mas a partida ficou marcada mesmo pelo choque entre Salvador Reis do Puebla e Arely Hernandes do Querétaro. Os dois jogadores subiram para disputar uma bola aérea e acabaram batendo cabeça com cabeça. Salvador Reis do Puebla tentou continuar, mas não conseguiu e foi atendido em um hospital. Para a felicidade, ele passa bem, não aconteceu nada de mais grave. Tijuana e América ficaram no 0-0. Cruz Azul goleou o Santos Laguna por 3-0. O Atlas foi derrotado pelo Tigres fora de casa por 2-1. No domingo, o Leão goleou o Pachuca por 3-0 no Camp e pulou para a segunda posição. Já os Tuzos assumiram a lanterna do torneio. Chivas, Guadalajara e Toluca ficaram 2-2. O Monterrey perdeu para o Pumas por 1-0. Necaxa e São Luís terminou 1-1. E encerrando a rodada, Juárez fez 3-0 frente ao Morelia. Agora, como será essa quarta rodada do Clausura? O jogo que abre a rodada será entre São Luís e Chivas às 22 horas de sexta-feira no estádio Plan de São Luís. Jogo bem interessante olhando a tabela, pois ambas as equipes estão com 5 pontos, porém o retrospecto não é bom para os mandantes. Isso porque o São Luís não vence o Chivas há 9 anos. O último trunfo dos gladiadores foi em 27 de agosto de 2011. No sábado, à meia-noite, teremos o Tijuana indo enfrentar o Atlas. Às 20 horas, o Morelia procura se recuperar em casa diante do vice-líder León, detentor do melhor ataque do Clausura com 8 gols, sendo que 4 deles foram do atacante equatoriano Ángel Israel Mena Delgado, artilheiro da Liga MX. Também às 20 horas, Monterrey e Querétaro. Ainda às 20, o último jogo desse horário no sábado será entre Necaxa e Puebla. Às 22 horas, Pachuca e Tigres. E no domingo, 2 jogos encerram a rodada.
À meia-noite, o América, dono da melhor defesa da competição com nenhum gol sofrido, recebe o Juárez, que tem o segundo melhor ataque da liguilha com 7 gols marcados. E por fim, Toluca e Cruz Azul. Agora, pra gente encerrar só falando do mercadão da bola, o Cruz Azul contratou o atacante argentino Lucas Pacerini, de 25 anos. O jogador, que pertencia ao Clube Deportivo Palestino do Chile, vem com um vínculo de 2 anos e custou 2,25 milhões de euros. Nos últimos dias, o São Paulo fracassou em 2 negociações. Uma delas foi a do jovem atacante Paulinho Boia, de 21 anos. O Cruz Azul havia acordado em pagar os $300 mil, cerca de 1,26 milhões de reais, pelo empréstimo de 1 ano. Porém, o atleta não passou nos exames médicos e o negócio foi cancelado. E quem deixa de vir para o São Paulo é o Messi paraguaio, Juan Manuel Iturbe. Ele estava muito próximo de fechar com o tricolor paulista, só que o clube brasileiro não conseguiu parceiro para fechar a contratação, então o jogador seguiu para o Genoa da Itália. E o Monterrey, por fim, também foi ao mercado e contratou o volante argentino Matias Craneviter, de 26 anos. Ele, que veio do Zenit da Rússia sem custos e fica no Rayados até 31 de dezembro de 2023. Só para lembrar que estamos tendo a Copa Mexicana em paralelo ao Clausura. Porém, como temos jogos em andamento até sexta-feira, dia 31 de janeiro, semana que vem eu trago como foram esses jogos das oitavas de final. Bom, eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E agora a gente comenta sobre o futebol mexicano, falando sobre o São Paulo, que fracassou por 2 vezes, e uma tentativa de venda e uma tentativa de compra, Ícaro. Que fase do São Paulo, hein? Tá fácil não, hein? O Paulinho Boia não foi aprovado nos exames e o Iturbe não vem mais. O São Paulo tá com problema financeiro, né, Max? Não tem como você trazer um jogador que nem o Iturbe se não tiver um patrocinador, um agente ali para tentar diminuir a demanda do São Paulo para amortizar os custos, né? Porque o São Paulo tem que levar em conta que tem o salário do Pato e o salário do Daniel Alves para pagar, né? Só isso, né? E o Hernanes também, que não ganha lá pouca coisa no São Paulo. Então... mas o Hernanes, com todos os merecimentos por conta de 2017, tem que pagar bem para ele, viu? Sim, o profeta de Roma. Agora, pegando aqui a tabela do Campeonato Mexicano, quando a gente começou esse projeto, a gente olhando, terminou o primeiro campeonato, né? A apertura, agora estamos no clausura. Isso. América, Necaxa, Leão e Querétaro conseguem se manter entre os 8 melhores quando é uma fase regular. Agora, o Juárez, que a gente brincava, né? Os humilhados sendo exaltados, quando a Sara Café ainda estava no boletim do Campeonato Mexicano, já está em 6º. O São Luís, que estava sofrendo lá embaixo, em 5º. Então, é um campeonato que alterna muito. Conforme tem essa mudança de turno, mexe tudo dentro do Campeonato Mexicano. Então, claro que nós ainda estamos bem no comecinho, né? Mas mesmo assim, já temos mudanças. Já mostra uma mudança positiva. Igual o Monterrey, que ganhou da maneira que ganhou no ano passado, em cima do América. Foi o 3º melhor time do mundo. Não conseguiu vencer nenhuma até agora. Então, essa é o legal do Campeonato Mexicano. Porque é um campeonato previsível. Um dia você pode estar lá em cima, brigando pelas primeiras colocações. O outro já fica flertando com a parte de baixo e nem disputar a playoff se a equipe consegue. Então a gente cobra mais equilibrado, sem dúvida nenhuma. Tá trazendo cada vez mais equilíbrio o Campeonato Mexicano. E não só o Campeonato Mexicano, né? Mas a gente também tem a tratar com vocês depois de 2 semanas off aí. Falando, né? O nosso repórter estava off, o Carlos Vinícius. Pegou férias? Pegou umas férias forçadas. Não, mas ele se explica no boletim dele. A gente também teve o Juan, que né, ajudou a gente também com as informações da MLS nessas últimas semanas. E agora a gente vai com o Carlos Vinícius, nosso repórter titular da Major League Soccer. E já a gente volta. Vamos pegar o avião, que a gente acabou nem voando, né? Vamos voar agora. Legalizado. Isso, tudo certinho. Vamos até Washington, pode ser? Pode ser. Vamos até Washington. Vamos até a capital. Muito bem, vamos agora com o Carlos Vinícius falando sobre o futebol norte-americano. Olá, Gabriel Max e Ícaro. Estou de volta após 2 semanas de amidalite aí. Graças a Deus estou recuperado para trazer as novidades da MLS. Então, já começando nas especulações, um campeão mundial vem sendo sondado nos clubes. Se trata do zagueiro francês Adil Rami. O famoso jornal francês L'Équipe afirma que o FC Dallas, o Chicago Fire e o New York Red Bulls
estão interessados no atleta do Fenerbahçe da Turquia. Outro boato fortíssimo é a aproximação de Jefferson Savariano em direção ao Atlético Mineiro. O venezuelano de 23 anos tem contrato com o Real Salt Lake, mas o Galo está bem próximo na contratação. Sendo assim, com a saída do atacante, o Real está negociando com Giuseppe Rossi, de carreira vasta em clubes europeus. O italiano já está até treinando com a equipe de Salt Lake, faltam poucos detalhes para a contratação. Após a chegada de Júnior Urso, Imichari e Antônio Carlos, mais um jogador que atua no Brasil está no radar dos Estados Unidos. O jogador da vez é Matheus Rossetto, do Atlético Paranaense. O meio-campo chegaria para substituir o argentino Héctor Villalba, que provavelmente irá sair do Atlanta para jogar no Paraguai nesse ano de 2020. Saindo dos bastidores, vamos entrar em campo. A pré-temporada está começando e muitos clubes já jogaram. Tivemos a famosa Florida Cup, tão querida pelos brasileiros. Como representante da MLS, tivemos o New York City, a dupla paulista Palmeiras e Corinthians e o colombiano Atlético Nacional. Os Citizens enfrentaram os dois brasileiros e acabou sem vencer. Primeiramente, derrota para os reservas contra o Timão. Por fim, o Verdão venceu de virada os estadunidenses e conquistaram o título. O Los Angeles FC é outra equipe que está fazendo pré-temporada e conquistou boa vitória em cima do Peñarol do Uruguai, 2-0 com direito ao golaço de Carlos Vela. Eu sou Carlos Vinícius, de volta para Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Informações do nosso repórter Carlos Vinícius voltando à ativa nesta semana com as informações sobre a Major League Soccer, e você acompanha tudo aqui no Futebol na Veia, né, Ícaro? Exatamente, Gabriel. E interessante a contratação do italiano pelo Giuseppe Rossi, né? Pelo Real Salt Lake. O Rossi que chegou a jogar no Vidigal, teve uma carreira bem interessante no futebol europeu. Até na seleção italiana, chegou a figurar em algumas convocações. E agora aí, segundo a imprensa norte-americana, já está sendo cotado aí. Acho que a última equipe que ele atuou, né, no futebol europeu tinha sido o Genoa, né, da Itália. Então agora ele tentando sucesso da Major League Soccer, como o próprio Giovinco faturar também, um dinheirinho, que é sempre bom. Faturar um arame no final de carreira não faz mal a ninguém. Mas resta com esse mercado bem efervescente, né? A gente não sabe como que vai fechar as equipes. Ainda tem essa parte da janela europeia, né, que se encerra amanhã, 31 de janeiro. Então depois só serão os contratos livres, né, os agentes livres. Na semana passada o Chicharito já tinha fechado com o Los Angeles Galaxy. Então é uma Major League que parece que vai ser interessante. Vai vingar o negócio. Vai dar bom. É isso aí, vai dar bom, e a gente vai ficar acompanhando durante as próximas semanas, tudo que vai acontecer nesta Major League Soccer com mais brasileiros, né? O Júnior Urso, o Antônio Carlos também tá por lá e muito mais pra você ligado no Futebol na Veia. Agora a gente vai pegar o nosso avião de novo, agora com destino a Paris. Vamos agora com o futebol francês. A Manu Cardoso nos informa dos campeonatos que estão rolando por lá na terra do croissant, onde o pão francês é chamado apenas de pão. Vamos com Manu Cardoso, já a gente comenta mais. No último final de semana, tivemos a 21ª rodada da Ligue 1 com muitas emoções. Um grande susto aconteceu na partida entre Lyon e Toulouse, porque aos 20 minutos Terrier teve um mal súbito e caiu desacordado. O jogador foi socorrido e levado ao hospital, onde fez exames iniciais e os médicos constataram que estava... Nessa semana, o jovem de 22 anos está fazendo exames complementares para verificar seu estado de saúde e descobrir quando pode voltar aos campos. Nesse jogo em que passou mal, sua equipe ganhou por 3-0, com gols de Cornet e Beckham. Além disso, o Toulouse, que está na lanterninha do campeonato, segue afundado. Quem também teve um péssimo resultado no final de semana foi o Mônaco, que depois de vir de uma sequência positiva, perdendo para o Strasbourg por 3-1. O Bordeaux bateu o Nantes fora de casa. Além disso, Nice e Rennes empataram por 1-1. Também no empate ficou a partida entre o Olympique e Angers, que não saiu do 0-0. Já o Montpellier perdeu Dijon por 2-1 e enfim conseguiu chegar à 4ª posição da tabela. Mas o grande jogo do final de semana ficou por conta de PSG e Lille, que acabaram de vir das semifinais da Copa da Liga. Enquanto o PSG se classificou derrotando o Reims, o Lille foi eliminado pelo Lyon. Mas na Ligue 1 se enfrentaram no domingo.
Os Dogs pressionaram, mas não conseguiram segurar o PSG, que abriu o placar com Neymar ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, determinado a mudar o resultado, o Lille transformou sua postura, mas um pênalti marcado sobre Mbappé ainda nos primeiros minutos mudou todos os planos. O Neymar foi para a cobrança e marcou seu segundo gol do jogo. Dessa forma, o Neymar conseguiu chegar a uma incrível marca de 13 gols em 13 jogos e vem fazendo ótimos jogos, uma ótima temporada desde a volta da pausa de inverno. E a tabela da Ligue 1 ficou assim. O PSG segue isolado na liderança com 52 pontos, o Olympique de Marseille vem logo atrás com 42 e o Rennes está em terceiro com 37 pontos. Na outra ponta da tabela, o Nimes continua na penúltima posição, com apenas 15 pontos. E o Toulouse tem os mesmos 12 pontos de sempre, vivendo todas essas últimas semanas na lanterninha. E as emoções do meio de semana estão por conta das oitavas da Copa da França, que estão rolando desde terça-feira e vão se encerrar na quinta. Na terça-feira, o Dijon ganhou do Limonest por 2-1. O Rennes bateu o Angers por 5-4. E o jogo entre Montpellier e Belfortane não saiu do 0-0, então precisou ser resolvido nos pênaltis. Assim, o Montpellier foi eliminado por 5-4. Na quarta-feira, o Epinal eliminou o Lille, vencendo por 2-1. O PSG venceu o Pau por 2-0 e não teve a presença de Neymar, que após vir de ótimas atuações, ganhou uma folga para ser poupado para as próximas competições. O Olympique de Marseille protagonizou um grande jogo contra o Strasbourg, em que venceu por 1. Na quinta-feira, Nice e Lyon se enfrentam pelo jogo que fecha a rodada das oitavas, e após a partida, teremos um sorteio que vai definir o confronto das quartas. E nesse final de semana, a Ligue 1 terá as partidas da 22ª rodada. Eu sou a Manu Cardoso, pro Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Se você quer emoção aqui na Rádio Poliesportiva, confira o Futebol na Veia todas as semanas para deixar você sempre muito bem informado. E este foi o Futebol Francês com a nossa repórter Manu Cardoso falando sobre PSG, principalmente, né, nessas últimas partidas aí se dando bem. Na França só dá pra falar do PSG, Gabriel. É muito difícil falar sobre as outras equipes, porque você tem uma equipe que de 21 jogos venceu 17, empatou 3, perdeu 1. Saldo de gols, marcou 52 gols, sofreu 14, saldo de 38. Tem 10 pontos na frente do segundo colocado. Tá nadando de braçada no campeonato francês. E nos últimos 75 jogos do Neymar pelo França, ele participou em gols do PSG, em 101 gols ele participou, sendo 66 gols e 35 assistências. É muita coisa, hein? Neymar tá voando na Cidade de Luz. E é esse menino Ney que a gente era... Menino não, adulto Ney, né? Adulto Ney, por favor. Que na semana que vem vai ser aniversário do Neymar. Nessa semana, hoje exatamente, falando sobre futebol francês, é aniversário do Messier Pernambuco. Ah, é verdade. Teve um mosaico que subiram lá na última partida do Lyon. Uma homenagem linda para o Juninho Pernambucano. Sim, tanto que a gente colocou no nosso Instagram da Rádio Poliesportiva. Já tá lá como memória poliesportiva, lá o TBT Esportivo. TBT Esportivo com o Juninho Pernambucano, de que manda e desmanda em Lyon, né? Nessa semana foi fechado o contrato do Bruno Guimarães com o Lyon e o pessoal já tá sonhando. Será que vai ser o novo Juninho Pernambucano? Segundo volante? Acho meio difícil. Menos. Acho meio difícil. Juninho, que foi o maior batedor de falta da história do futebol mundial, né? Com 80 gols de falta. É pouca coisa, né? Se não foi o maior de todos, tá ali no top 5, né? Pra mim, top 3. Eu também acho que ali o negócio é mais embaixo. Ele batia falta de qualquer lugar do campo, né? Sim, perto, de longe, perto dos corners, enfim. O Juninho é espetacular. Grande jogador. E o PSG contou também com os tropeços do Olympique de Marseille e do Rennes nessa última rodada também do Campeonato Francês. Ambas as equipes empataram e se distanciaram ainda mais, né? Agora a distância do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marseille são 10 pontos, então a coisa tá ficando fácil pro PSG de novo, né, Ícaro? Um caminhão e meio, né? Já. O PSG só perde esse título se ele quiser mesmo. Só perde pra ele mesmo. Porque daí fica o pessoal do outro boletim daqui a pouco fala: não, o Ícaro tá secando meu time. Não, o Ícaro secador. Não dá, né? Não dá pra secar o PSG, né? Dá. E é isso aí, agora a gente vai viajar de novo, vamos pegar o nosso aviãozinho.
Vamos sair de Paris? Vamos até... Ou vamos até Barcelona? Pra onde Vamos que é? até Barcelona, né? Então, por via das dúvidas, vamos para Maiorca. Só pra não ter nenhum tipo de... Quem é o líder? Pra onde que é o líder? Mas tá tudo tão empatado lá, né? Tá tudo tão próximo. Acho que agora não tá empatado assim não. Agora já tá começando já a ter certa distância, né? Uns tropeços aqui, outro acolá. Hollenberger é quem nos informará sobre essa última semana do futebol espanhol. A La Liga que está a todo vapor, né? Nessa briga entre Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que estão sempre por ali, né? Figurando entre os primeiros colocados. Então nessa semana muita coisa rolou e a Laurenberger vai trazer para todos nós o boletim e você vai escutar agora. Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo. Voltei cheia de novidades sobre o melhor campeonato do mundo, que vocês já sabem que é o Campeonato Espanhol. E a 21ª rodada do torneio aconteceu e com eles várias movimentações na tabela. Começando os confrontos, o Osasuna recebeu o Levante e os mandantes não fizeram feio, venceram por 2-0. Na sequência, o Espanhol e o Atlético Bilbao se encontraram. Os times ficaram no 1-1. Em seguida, foi a vez do Valência enfrentar o Barcelona. E olha, essa semana a bruxa estava solta no clube de Lionel Messi. Os morcegos brilharam e venceram por 2-0, com os tentos anotados por Maxi Gomes. Com isso, o Barça começou a torcer para que Real Madrid tropeçasse. Continuando os duelos, o Villarreal visitou o Alavés e levou os 3 pontos para casa. A equipe venceu por 2-1. Já o Sevilla foi o anfitrião da partida contra o Granada e o resultado foi positivo para os mandantes. O time venceu por 2-0. Enquanto isso, o Atlético de Madrid repetiu a sua atuação da semana passada, fez um jogo morno e ficou no 0 com o Leganés. E quem ficou no mesmo placar, ou seja, 0-0, também foi o Celta e Eibar. O Getafe levou a melhor sobre o Betis e venceu em casa por 1-0. O Real Sociedad enfrentou o Mallorca e anotou a goleada da semana. A equipe saiu vitoriosa com o placar marcando 3-0. Por fim, se as coisas não estavam boas para o Barcelona, para o Real Madrid estavam ótimas. Os merengues visitaram o Real Valladolid e levaram a melhor. Nacho marcou no segundo tempo e os madrilenhos venceram por 1-0. Com o resultado, o Real Madrid abriu vantagem sobre o Barcelona e é o novo líder do campeonato. Os merengues somam 46 pontos. Enquanto isso, o Barça aparece em segundo com 43 pontos. Já o Sevilla também subiu e está na terceira colocação, seguido do Getafe, que ocupa a quarta. Mas a briga continua acirrada, viu? Apenas 10 pontos distanciam os 6 primeiros colocados e a qualquer momento uma reviravolta na tabela pode acontecer. No mercado da bola, Daverson, que era do Palmeiras, chegou ao Getafe. O jogador chega por empréstimo até junho deste ano. Sevilla deve fechar com susto do Milan ainda nessa semana. O jogador chega ao time por empréstimo também, só que dessa vez por 1 ano. E também tem a opção de compra por 25 milhões de euros. O Barcelona se encontrará nos próximos dias com o presidente do Valência para decidir o futuro de Rodrigo Moreno. Após a lesão de Luis Suárez, os catalães querem fechar com o atacante o mais breve possível. E o nome de Rodrigo é citado. Caso não dê certo, o Barça deve tentar Lautaro Martinez, da Inter de Milão, ou Ben Yedder, do Mônaco. Zidane pode deixar o Real Madrid por problemas com o presidente do clube. O técnico não teria gostado muito da não contratação de Pogba, e com isso deve pedir demissão no final da temporada. Além disso, uma rádio da Catalunha noticiou que Quique Setién, do Barcelona, não teria se acertado muito bem com seus jogadores. O treinador estaria fazendo exigências acima das que os jogadores esperavam, o que poderia então ter causado um desentendimento entre os mesmos. Será que então teremos problemas à vista? Descobriremos logo logo. E era isso por hoje, Chiquitos. Eu sou Laurenberger para o Futebol na Veia e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! Vamos descobrir se essas coisas vão interferir logo mais, né? No trabalho vai ficar evidente, né? Se tiver difícil o negócio tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, com seus respectivos técnicos, o resultado será refletido em campo. Mas eu queria entender o que o Zidane quer com o Pogba, rapaz. Qual o desejo dele tem de jogar no time dele? Ainda mais que ele tem o Toni Kroos ali, né? Como volante, armando o jogo. O Pogba não tá fazendo nada na Inglaterra. O Pogba não vale a pena você gastar essa fortuna toda. Será que ele tá tentando ressuscitar
Pode ser, da mesma maneira que o Hazard, o Real Madrid pegou o dinheiro do Cristiano Ronaldo, transferiu pro Hazard e o Hazard não jogou nada. Então, sabe, tipo, o técnico, sabe, tem que colocar um pouquinho no seu lugar e falar, não vou exigir tanto, mas lógico que um cara que nem o Zizou, que foi campeão como jogador, como auxiliar técnico, como treinador, tem moral em Madrid. O Florentino acho que vai abrir mão. Agora, o Daverson já chegando, o Getafe em quarto, eu já tô ficando preocupado, viu? Porque tem 3 times, entre os 5 primeiros, 3 equipes são de Madrid. Que isso, hein? É verdade. E agora, informados sobre o futebol espanhol, vamos fazer mais uma breve pausa e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre muito mais, principalmente do futebol europeu, para você ligado na Poliesportiva aqui no nosso Futebol na Veia. Não perde por esperar, hein? Aguarde só um pouquinho que a gente já volta com muito mais notícias sobre o futebol mundo afora. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui na Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. E vamos já pegar o nosso aviãozinho de bate-pronto e a gente vai fazer uma viagem para Berlim. Vamos até Berlim para falar com Guilherme Ribeiro, ele que é o nosso repórter da Bundesliga, vai nos informar esse 7-1, vai passar as informações pra gente e a gente comenta já sobre o que rolou na Bundesliga. O campeonato que também tá bem acirrada a disputa, se acompanha neste momento no boletim do Guilherme. Salve seu 7-1, tudo bem com vocês? Acho que não, hein? Tem gente por aí falando que a Bundesliga não é o melhor campeonato do mundo. Falando nela, ocorreu a 19ª rodada nesse final de semana e começou na sexta-feira, com a goleada do Borussia Dortmund sobre o Colônia por 5-1. Rafael Guerreiro abriu a porteira logo no primeiro minuto. Hels e Ley Sancho marcaram um gol e deram uma assistência a cada. E o norueguês Haaland fez mais 2 e chegou a 5 gols em 2 partidas. Assim, o UF ainda descontou para os bodes. No sábado, o Lanterna Paderborn, ex-Lanterna Paderborn, aprontou e venceu o Freiburg em seus domínios por 2-0 e parou a ascensão dos Brasilians. Também tivemos outra surpresa, Timo Werner não marcou, Kostic e Torre sim, e o Frankfurt venceu o Leipzig por 2-0. Ao menos, o Dalibá venceu mais por 3-1 e acabou com as zebras da manhã. À tarde, o Bayern passou o carro por cima do seu freguês Schalke 04, um 5-0. Destaque para Miller e Goretzka, que fizeram um gol e deram uma assistência a cada. E além disso, os dois começaram nessa quarta-feira uma pequena discussão após um lance de bola parada no treino. E com direito ao camisa 25 soltaram, abre aspas, com você é sempre a mesma M, 3 pontinhos, fecha aspas. Minutos depois, o Leon Goretzka deu uma entrada dura sem bola em Boateng, que revidou logo com um soco na cara, poucas ideias. Goretzka tentou revidar, mas Lewandowski chegou na hora e apartou a discussão. O Bild publicou que o clube multará os dois. Horas depois, o meia e o zagueiro postaram uma foto juntos, sorridentes e com a tag "Minha Family", traduzindo, nós somos uma família. Só se for aquela família de justiceiros, porque eu mesmo nunca briguei com a minha família dessa forma. E se alguém no sábado pensou, agora ninguém para mais o Bayern, vai ser campeão com facilidade, acho que não, hein? Prova-se que acho que tem um vestiário rachado. Mas tudo bem, vamos voltar a falar do campeonato. Porque no domingo o Hoffenheim aplicou 3-0 no Werder Bremen, o mesmo placar que o Leverkusen venceu o Fortuna Düsseldorf, que agora é o novo Lanterna, e demitiu seu treinador logo após a partida. Agora vamos ao mercado da bola. O Hertha vem forte e contratou Tozar do Lyon. E ainda vai atrás do centroavante nesses últimos dias de janela. Destaque para Matheus Cunha e Piatek, seus nomes preferidos, sondados até aqui. O brasileiro pertence ao RB Leipzig e o polonês ao Milan. A intenção do clube da capital alemã é gastar em torno de 20 milhões de euros. Agora vamos lá a Leipzig falar que a equipe contratou o espanhol Dani Olmo e venceu a ocorrência junto ao Barcelona. O jogador que era do Dinamo Zagreb chega por 20 milhões de euros. E assim facilita a saída de Ilsanker, dinamarquês, que reclamou que precisa de mais minutos, pois quer jogar a Euro pela sua seleção. Agora vamos a Dortmund, pois Henry Kahn aceitou diminuir os salários.
E agora só falta um pequeno acerto com a Juve para o volante chegar a Dortmund. Alcácer, o centroavante, deve mesmo parar em Valência, com o centroavante Rodrigo indo parar em Barcelona. O Gladbach ainda pode ir nas próximas horas da janela ir contratar um lateral esquerdo. O nome ainda é secreto. O Leverkusen vai atrás de um zagueiro. O nome favorito é Top Sado, do Vitória Guimarães. Essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e poliesportivo. Futebol aqui é com mais emoção. Teve treta lá no Bayern, negócio o Goretzka e o Boateng. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam indo no Instagram pedir perdão. Exatamente. Que maravilha, hein? E logo no momento que o Bayern tá bem, 5 vitórias consecutivas, já tá dando aquele jogo de luz pro Leipzig pra tentar ultrapassar o Bayern quando embala. É complicado, o 7-1 falou não, porque eu acho que vai ser difícil o Bayern ganhar um título, mas não sei não, hein? Estão deixando sonhar. Estão se aproximando aí já da primeira colocação, né? De volta, né? O time do Bayern de Munique. Lembrando que estamos indo para a 20ª rodada já, né? E o Leipzig segue na liderança, mas com esse tropeço aí fica só um ponto do Bayern de Munique. E o Bayern que tem o melhor ataque da competição, né? 55 gols e tem uma das melhores defesas também na competição com 22. Só perde para a defesa do Borussia Mönchengladbach que sofreu 21. Rapaz, o negócio tá apertado, tá? A disputa aí é grande ainda por esse título da Bundesliga, mas não pode cochilar, né? Não pode deixar o Bayern chegar, porque senão o Bayern vai levar o título de novo. O Bayern atropela. É isso aí. Vamos fazer o seguinte agora. A gente falou sobre o campeonato alemão, já estamos bem informados sobre as tretas que rolaram também por lá, né? E agora a gente vai direto com o Edson Guimarães. Vamos voar até Lisboa. Vamos comer um pastelzinho de Belém? Rapaz, ia cair bem agora ele quentinho. De tarde assim, tomar um café. Que bom. Que maravilha, hein? A gente já vai ficando com água na boca só de pensar nessas delícias portuguesas, os doces portugueses com muita gema, né? De ovo, né? Sim. E aquele doce maravilhoso que fica, né? Aquilo ali é sensacional. Quer dar aquela adoçada na vida. Ou então você pode comer um pastel de bacalhau antes. Também. Depois comer um pastelzinho. O pastel de Belém, de nata, né? O de nata. Lá, porque lá em Lisboa você pode falar que é o pastel de Belém, porque é no mosteiro do... Isso. Agora aqui não, aqui você falar chegar numa casa portuguesa e falar ver um pastel de Belém, o português fica bravo com você, viu? É verdade, só vendiam isso daí como pastel de Belém no Habib's, né? Que não tem, perde a tradição, não tem nada a ver. Enfim, vamos agora com o Edson Guimarães. Ele vai falar sobre... Temos surpresas, a gente esperava uma disputa entre Porto e Braga, que o Braga não teria bola pra chegar, mas parece que a gente foi surpreendido, viu, durante essa semana, viu? Fomos surpreendidos novamente. E a gente vai então com o Edson Guimarães para nos informar sobre tudo que rolou na terra de Pedro Álvares Cabral. Campeone, campeone, oe, oe, oe. Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e vamos neste clima de campeão. Eu deveria ter dado minha aposta na semana passada, porque vocês não vão acreditar que eu vi o Braga como favorito diante do Porto, né? Mas eu gosto de provar as coisas, então Gabriel e Ícaro, vocês vão receber um print aí mostrando que eu já via os arsenalistas como franco favorito diante do Porto. Então vamos falar agora sobre a partida, né? No último sábado, dia 25, tivemos a final da Allianz Cup disputada entre Braga e Porto no estádio de Braga. A partida estava 0-0 até 50 minutos da etapa final, quando em um chute fraco da entrada da área, a bola sobrou para o luso Ricardo Horta, que girou e bateu para estufar as redes, levando a segunda taça da Liga para o Memorial Arsenal. Os dragões seguem chupando o dedo com nenhum título da Copa. Agora, liga-nos. No domingo, dia 26, tivemos 5 partidas. Primeiro, o Tondela foi derrotado por 3-0 em casa para o Vitória de Setúbal. Na sequência, o Belenenses bateu o Portimonense por 2-1. O Famalicão voltou a desapontar e perdeu em seu próprio estádio para o Santa Clara pelo placar mínimo. O líder Benfica também desfilou seu belo futebol no domingo. A vítima da vez foi o Paços de Ferreira. O atacante brasileiro Carlos Vinícius voltou a marcar na vitória por 2-0 das Águias. Fechando o dia, o Boa Vista espantou uma fase de 5 jogos sem vitórias ao bater o Aves, lanterna da competição, por 1-0. Já na segunda-feira, meu querido Vitória de Guimarães me desapontou de novo. Jogando em casa, derrota por 2-1 para o Rio Ave. Quem se deu bem na 18ª rodada da Primeira Liga foi o Sporting. Com a vitória por 1-0 diante do Marítimo, os Leões agora ultrapassaram o Famalicão e ocupam a terceira colocação.
O vice-líder da competição depois da derrota na Allianz Cup, Porto, enfrentou o Gil Vicente e venceu 2-1. Fechando a rodada nesta quarta-feira, o Braga visitou o Moreirense e venceu por 2-1. Eu até disse que a rodada foi boa para o Sporting, né? Mas o torcedor não deve estar tão feliz assim. Isso porque o craque da equipe de Lisboa, o meio-campista Bruno Fernandes, foi vendido para o Manchester United. Bruno já era alvo dos Diabos Vermelhos há mais de um ano e fechou o contrato com os ingleses até 2024. Os portugueses receberão 55 milhões de euros, que gira em torno de 250 milhões de reais, mais 25 milhões caso metas sejam atingidas. Esse último valor fica em aproximadamente 160 milhões de reais. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Podemos dizer que as coisas estão voltando ao normal, né? Na Primeira Liga, no Campeonato Português, com o Benfica na primeira colocação, por segundo e o Sporting na terceira. Coitado do meu Famalicão, hein, rapaz. O Famalicão agora caindo para quarto colocado, perdeu na última rodada. O Braga já tá colado para tentar ultrapassar, que a diferença do Braga pro Famalicão é apenas um ponto, né? O Famalicão com 31 pontos e o Braga com 30. O Rio Ave também observa ali a distância, né? Porque também tá com 28 pontos. Dependendo dos resultados, ultrapassa a equipe do Famalicão até mesmo na próxima rodada. Então o Famalicão é aquele declínio assim gigantesco, vertiginoso. E a equipe do Benfica, sacanagem, né? O Benfica já pode falar que é campeão. 44 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, possui apenas uma derrota na Liga NOS. E o Bruno Fernandes saiu da equipe do Sport. É algo a se lamentar, né? Os torcedores do Sporting ficam muito tristes, claro. Chega um dinheirinho porque a contratação vinda do futebol inglês, mas vão ficar órfãos de um bom meia. Pagou a multa, amigão, leva, não tem conversa. Tem como. Vai segurar como? Não dá pra segurar. Então o Sporting perde se o seu jogador, mas tem dinheiro em caixa, né? Agora saber como que vai investir. É isso aí. Agora vamos pegar o nosso avião mais uma vez. E agora a gente vai falar sobre o campeonato, a menina dos olhos de Ícaro Dias. Vamos falar sobre o campeonato italiano. Vou pedir pro Kaique não falar sobre comida não, que eu tô com fome, velho. Não, hoje tá tranquilo. Hoje acho que não vai ter momento culinário, não. Vamos esperar aqui, oremos para que não tenha. Mas acho que não tem mesmo, não. E a gente vai agora com o Kaique Ribeiro, com todas as informações da Série A. Tim, vamos dar essa pausa para não sair o espirro, né? Muito bem. Então, vamos lá. Kaique Ribeiro, chega mais. Você ouve agora o boletim semanal do campeonato italiano. Fala ragazzi, tutto bene? Estou de volta para contar a vocês tudo o que aconteceu no futebol italiano na última semana. E o que não foi futebol na saudosa terra da bota. Começando pela Série A, a 21ª rodada do Calcio começou com mais uma vitória do Milan na última sexta. A equipe rossonera contou novamente com boa fase de rebite para vencer o Brescia fora de casa por 1-0, entrar de vez na briga por uma vaga na próxima UEFA Europa League. No sábado, tivemos um dos derbys da rodada, o derby do Centro-Norte, entre Spal e Bolonha, e terminou 3-1 para o Rossoblu, e o Spalini continua em maus lençóis na zona de rebaixamento rumo à Série B. Fiorentina e Genoa ficaram no 0-0 e agora atenção, porque vem chuva de gols em Turim. E falando em chuva, foi a única coisa que Ilicic só não fez na partida entre Torino e Atalanta, onde o melhor ataque da Série A fez 7-0 fora de casa, com um hat-trick do camisa 72. No domingo, o Verona bateu o Lecce por 3-0 e o Parma derrotou a Udinese por 2-0. Parma e Verona também estão na briga por competições europeias. E para fechar a rodada, os 3 primeiros colocados tropeçaram. Em Milão, a Inter não segurou o resultado e empatou com o Cagliari em 1-1. Destaque para a lei do ex aplicada por Nainggolan e o gol e expulsão de Lautaro Martinez. Depois tivemos o derby della Capitale entre Roma e Lazio, gols bem estranhos. Os giallorossi saíram na frente com Dzeko, em saída errada do gol do goleiro Stracocha. Mas Paul Lopes, arqueiro da Roma, conseguiu realizar uma atrapalhada impressionante e a Sérvia empatou a partida em 1-1. Resultado final. E o último jogo foi entre Napoli e Juventus, com uma grande atuação tática dos Azzurri. CR7 até marcou, mas Zielinski e Insigne deixaram os gols para a vitória napolitana após 5 jogos sem saber o que era vencer. A classificação da Série A é essa. A Juventus lidera com 51 pontos, seguida da Inter com 48 e da Lazio com 46, com um jogo a menos. A Roma fecha o G4 com 39, em seguida da Atalanta com 38. E na sexta posição vem o Cagliari pressionado com 31 pontos, mesma pontuação de Parma e Milan colados nos Rossoblu. Tivemos também muitas transferências. A Internazionale fechou com um pacotão de reforços. O Alieste Leyang e o
o meia Christian Eriksen chegam da Premier League de United e Tottenham. Já Victor Moses chega do Fenerbahçe, mas pertence ao Chelsea. O Napoli anunciou reforços também, visando mudar a chavinha na temporada. Demi, ex-Leipzig, Politano, ex-Inter de Milão e Lobotka, ex-Celta de Vigo, chegaram ao sul da Itália. Outro que pode chegar em breve no Napoli é Ricardo Rodrigues. E também tivemos as quartas de finais da Copa Itália e a confirmação dos confrontos das semifinais. A Inter venceu a Fiorentina por 2-1 e pega o Napoli. Candreva e Barella marcaram. Já o Milan tomou um susto. O brasileiro Bremer, zagueiro, fez 2 gols do Torino. Mascalhanoglu e Ibra salvaram os rossoneiros, que venceu por 4-2 e pegam a Juventus nas semifinais. Agora ouça a narração dele, Tiziano Crudeli. Ibra, 4-2, sotto misura, ci ha messo il piedino, Leão è stato bravo, e andiamo, 4-2. Depois disso eu acho melhor eu ir embora, né? Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Esse foi o nosso repórter Kaique Ribeiro com as informações do campeonato italiano. E, Ícaro Dias, o negócio tá começando a melhorar pro Milan, tá se recuperando aos pouquinhos. O Milan se recuperando, né? 3 vitórias consecutivas no campeonato italiano. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, um empate e 3 vitórias. Depois que o Ibra chegou, o ambiente mudou. Já mandaram embora o Piatek indo pro Hertha Berlim, já tá oficializado. Já foi apresentado e tudo, né? Sim. Depois ainda tem a saída do... O Susto pode ir pro Sevilha. Já tô fazendo até... reforço. Eu tô até fazendo oração, novena, pra ir embora também. E pegando assim a parte de cima do italiano, Max, a Lazio tem um jogo a menos. Se a Lazio ganha, vai para 49. A disputa entre Lazio e Juventus ficaria entre 2 pontos. A última vez que a Lazio ganhou um campeonato está com 2 décadas. Inclusive, o nosso estúdio lembra um pouco a cor da Lazio. Sim, é. Eu tenho que reclamar com a dona do estúdio porque tava meio estranho isso daqui. Mas o campeonato é equilibrado, o campeonato é interessante. E tem um dado nessa semana vindo do Transfer Marketing sobre transações de irmãos que jogam bola. Em primeiro lugar está o Romelu Lukaku, juntamente com o irmão Jordan Lukaku, somando o passe. Ele que jogou na Lazio, né? O Jordan Lukaku. Sim, exatamente. Somando os dois dá quase 208 milhões de euros, somando o passe dos dois. Daí tem Mbappé junto com seu irmão, que é o Kembo Echoko, dá 183 milhões de euros. Que é uma bala, hein? Tem o Hazard, o Eden e o Torgan Hazard, que somando os dois dá 170 milhões de euros. O Gonçalo Higuaín, Frederico Higuaín, que eu não sabia nem quem era, dá em torno de 160. O irmão dele joga, acho que, se eu não me engano, ele jogava na Major League Soccer. Não... Higuaín é um carequinha. Isso, é um carequinha. É. Gera em torno de 161 milhões de euros. Ele jogava no Columbus Crew. O Lucas Hernandes e o Theo Hernandes, que tá no Milan também, os dois somando o passe dos dois, gira em torno de 124 milhões de euros. E olha que são jogadores de defesa, né? Ambos os jogadores, né, de defesa, e um valor muito bom. E como a gente estava comentando no bloco anterior com a Lauren, né, sobre a liga, Paul Pogba e Florentin Pogba somando os dois dá 105 milhões de euros. Detalhe, o irmão do Pogba vale 400 mil euros. Só o restante do próprio o restante Pogba. Só do Pogba. Tá certo. É isso aí, Caro Dias. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora... A gente falou já sobre a Premier League em alguns outros boletins. E agora, de maneira efetiva, vamos viajar para Londres. Vamos... Terra de chuva. Terra de chuva. Igual nesta tarde aqui na capital paulista que estamos gravando o nosso podcast. Uma leve ventania que quase levou os nossos estúdios embora, né? Assim como no Up, Altas Alturas. Ventania, como diz aquela música Biquíni do Biquíni Cavadão, exatamente. É isso aí. Vamos agora com a Amanda com as informações da Premier League. Já a gente volta com mais comentários também.
guys, estou aqui com mais notícias da terra da rainha, do melhor futebol do mundo, nosso amado inglês. Bom, ontem tivemos jogos valendo vaga para a final da Copa da Liga Inglesa. Recebeu o Leicester em casa e com o agregado empatado em 1-1, os Villains derrubaram o favoritismo das Raposas e venceram no fim por 2-1. Já na quarta teve derby dos Manchesters. O City já estava na frente com o agregado de 3-1. No jogo, o United venceu por 1-0, mas quem fará a grande final da Carabao Cup com o Aston Villa será o City em março. Não tivemos Premier League, mas ainda assim, na quarta, o Liverpool encontrou o West Ham pela partida da 18ª rodada, que foi adiada em dezembro de 2019, devido ao grande volume dos jogos dos Reds no fim do ano. Lembrando que pela Copa da Inglaterra, o Manchester City, Arsenal, Leicester, Manchester United e Chelsea são alguns que avançam para as oitavas da competição. Já o Liverpool e Tottenham empataram seus jogos e terão que fazer o segundo jogo para vencer e garantir a classificação para as fases finais. O Klopp não gostou muito do apertado, mas terá que se acostumar. Agora voltamos ao mercado da bola cheio de novidades. O Liverpool está completo, mas há rumores de uma possível sondagem por Mbappé do PSG. O Chelsea procura um camisa 9 e Mertens do Napoli é o alvo. E a novela acabou e o ex-Flamengo Pablo Mari é do Arsenal. Assim como Bruno Fernandes, que definitivamente chegou no Manchester United. A novidade do City é a renovação de Fernandinho, que ficará até o fim da temporada. Lembrando que a equipe também não tem contratação até o momento. O Tottenham obteve o direito de compra de Lo Celso e fechou contrato com o jogador até 2025. E quem chegou na equipe foi o ex-PSV Steven Bergwijn. No Chelsea, nenhum nome foi anunciado, mas Giroud pode estar em uma possível negociação com o Tottenham. E o Everton recusou uma proposta de 100 milhões de euros do Barcelona por Richarlison. É sinal que o brasileiro está com moral no clube. Essas foram algumas das quentinhas da semana. Fico por aqui, até breve com mais destaques do inglesão. Sou Amanda Cruz para o Futebol na Veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Essa foi a Amanda Cruz com as informações da Premier League durante essa semana. Tudo que aconteceu de melhor, a gente já havia comentado sobre a contratação do Manchester United, né, com o meia Bruno Fernandes, né, que veio direto do Sporting. O Chelsea está querendo se movimentar também, o Giroud pode ir para fora. Recusaram, o time do Everton recusou uma proposta pelo Richarlison. Pablo Mari no Arsenal. Pablo Mari também, já agora sim de maneira definitiva no Arsenal. Tá movimentado, hein? Muito movimentado, Gabriel. Eu nunca vi uma janela de inverno europeu tão movimentada na Inglaterra. Foram muitas contratações, né? Sim, sem dúvida. E a mais impactante, na minha opinião, é a contratação do Bruno pro United. O United tentando... Um bom reforço, né? Tá 6 pontos atrás do Chelsea, né? Tentando aí correr atrás de uma vaga na Champions League. Já não ficou na Champions League nessa última temporada. Tenta buscar sua vaga através da Liga Europa. Então... os Diabos Vermelhos tentando aí tudo para tentar voltar ao topo, né, do cenário continental. E também, como a gente já citou, no português, no francês, o Liverpool já é o campeão da Premier League. Nadando de braçada. E não adianta vir Kaique falar, Alexander falar, tá secando, não tem como. Um time que tá 23 vitórias e um empate, não tem o que você dizer. Melhor ataque, melhor defesa e segundo melhor ataque. Inclusive tem até alguns números das duplas na Europa que são assim algo assustador. Manchester City, a equipe da Lazio, PSG e Barcelona aí flertando dos melhores ataques da temporada. Né? Agora o Barcelona cai porque perdeu o Luis Suárez, mas Manchester City é o trio mais perigoso do continente europeu até agora. É isso aí, Caro Dias. Agora a gente vai pegar o nosso avião para... A gente pode ir direto para Capadócia? Porque a gente com balão? Pode aproveitar e pegar um balão, né? Ao invés de... Pegar o balão com o Renan. Vamos voar de avião, vamos voar de balão. Vamos primeiro voar de avião. Vai, vamos para chegar até lá. Vamos chegar até lá primeiro. Agora sim. Agora sim, a gente pode pegar o nosso balão e fazer um passeio ali pela Capadócia, fazer um tour, conhecer tudo que tem de bom por ali na Turquia. Tá bom? Então vamos agora com o Renan Silva, ele traz as informações do campeonato turco, né, a Super League que está se movimentando mais uma vez nessa semana, e você ouve agora tudo que rolou de melhor por lá.
Caro Gabriel Max, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a 19ª rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Fenerbahçe venceu por 2-1 no estádio Ülker. O rei das saladas, Robinho, que completou 36 anos, entrou na etapa final e teve mais uma atuação pífia. O Canário Amarelo chegou aos 37 pontos e assumiu a vice-liderança. O Besiktas voltou a decepcionar a sua torcida e foi derrotado por 2-1 pelo Göztepe, sofrendo a 4ª derrota consecutiva. O Águia Negra segue com 30 pontos na 7ª. Já o Galatasaray derrotou o Konyaspor por 3-0 fora de casa, com mais um gol do artilheiro colombiano Falcão Garcia. O Leão chegou aos 33 pontos na 6ª posição. Neste final de semana teremos a 20ª rodada. No sábado, o Besiktas visita o Rizespor e o Fenerbahçe visita o Trabzonspor. No domingo, o Galatasaray recebe o Kayserispor no estádio Turk Telekom. Na terça-feira, serão realizados os confrontos de ida nas quartas de final da Copa da Turquia. O ex-campeão Fenerbahçe visita o Kirklarelispor. O maior campeão Galatasaray visita o Alanyaspor. E o octacampeão Trabzonspor visita o Erzurum Bibi. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora daquele velho passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Aí esse é Renan Silva, fazendo mais um passeio de balão na Capadócia. E enquanto isso, o Sivasspor continua na primeira colocação, mas deu uma tropeçada, nessa última semana, empatando sua partida. Na segunda colocação tem o Fenerbahçe com 37 pontos, a 4 pontos do líder. O Başakşehir Istambul está em terceiro lugar com 36 pontos, seguido do Trabzonspor com 35, mesma pontuação do quinto colocado, o Alanyaspor. E o Trabzonspor tem um jogo a menos no Campeonato Turco, não correu o jogo da última rodada, que seria contra o Yeni Malatyaspor. Isso aí. Então o Trabzonspor seria, como se tem esse jogo a menos, se vencer assume a segunda colocação com diferença de 3 pontos para o primeiro colocado do Sivasspor. O que preocupa muito é o desempenho das grandes equipes da Turquia, O Besiktas nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Galatasaray, tudo bem que nos últimos vem de vitórias consecutivas, mas é um time que ainda está oscilando muito, não consegue desempenhar aquele futebol que a gente conhece da equipe do Galatasaray, tanto que foi até conseguiu uma classificação para a próxima nessa Champions League agora, mas acabou caindo fora, nem conseguiu vaga para os playoffs da Liga Europa. Então tem problemas na Turquia, tanto que já foi ter sondado se o Felipe Melo ia voltar para lá. O Felipe Melo falou que não, porque a coisa não tá muito legal pro Leão de Istambul. O rugido do Leão não tá assustando ninguém. É isso aí. E agora nós chegamos ao final de mais um programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de passar as considerações finais para o nosso comentarista Ícaro Dias, por favor. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao ouvinte da Rádio Poliesportiva que ouviu 90 minutos, que é o tempo de uma partida de futebol. Esses 13 campeonatos, mais a Copa Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem muito mais. Semana que vem tem, só pra falar, vai ter o nome de um campeão do mundo com as camisas aí. Vamos ver se o Gabriel vai acertar essa brincadeira no próximo programa. Vamos deixar para o próximo programa então. E a gente gostaria de agradecer a você que tem confiado no nosso trabalho e nesses 90 minutos que nós temos aqui para fazer um giro total pelo mundo da bola, você quem sai mais bem informado durante a semana, tá bom? Muito obrigado a vocês, gostaria de fazer os agradecimentos para todo mundo que tem acompanhado, dado sua opinião. Isso é muito importante para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso programa, o nosso podcast para você, para que você se sinta cada vez mais familiarizado, se sinta cada vez melhor com o nosso podcast semanal, esse programa semanal. Então, você é que vai sair daqui sempre muito bem informado, tá bom? Gostaria de enfatizar novamente, de que nós temos as nossas redes sociais, a Rádio Poliesportiva
tem o site, né, www.radiopoliesportiva.com.br, e as redes sociais, né? Tem o Facebook, que é www.com/radiopoliesportiva. Você pode nos acompanhar também no Instagram, @radiopoliesportiva, e no Twitter, @rpoliesportiva, tá bom? Então você pode nos acompanhar de diversas formas nos mais diferentes esportes praticados pelo mundo afora. Já pelo lado do futebol na veia, você também fica muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo da bola, mas aí em texto. Você quer acompanhar sobre tudo que está rolando, principalmente no mercado da bola nessa janela, então você pode acompanhar no site www.futebolnaveia.com.br e também nas redes sociais, né? O Instagram, @futebolnaveiabr, você encontra todas as notícias por lá e também o link direto para o site, e também tem o Twitter, tem a página no Facebook. É só você procurar por Futebol na Veia que você também estará muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, tá bom? Então, meu nome é Gabriel Max, gostaria de mandar um abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu, até o próximo programa. Quinta-feira estaremos de volta em mais uma edição, a 24ª edição do nosso programa. Um abraço, Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.